Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, professor de sociologia. Hoje na aula de filosofia, né, vamos continuar aí na sequência meio que histórica, né, quase que uma linha do tempo sequencial aí de história de filósofos, né, que vão ser fundamentais aí para nossa prova, né, tanto do Enem quanto outros vestibulares. Então, só fazendo uma retrospectiva, viemos lá dos filósofos clássicos, né? Pegamos o período helenístico, entramos na Idade Média, né? Na filosofia medieval, tivemos aí aquele grande debate da Idade Moderna sobre os racionalistas, sobre os empiristas, né? E depois tivemos um cara que tentou resolver tudo isso, que foi o Kant. Então, isso foi a nossa última aula. Hoje a gente vai começar um cara um pouco diferente, que também vai viver aquele momento ali da Idade Moderna, mas um pouco mais para frente, né, que vai ser um cara que vai conviver ali com reis, né, vai conviver com príncipes, vai viver ali na esfera da nobreza, né, e a gente vai começar agora uma série de filósofos, principalmente esse que vai começar com tudo isso, que é um filósofo político, tá? Maquiavel tem aí um grande renome, né? Que falam que é um livro de cabeceira de todo político, né? Maquiavel. Alguns citam as ideias maquiavélicas. A gente vai ver tudo isso e por que essas ideias de Maquiavel ainda são, para alguns, atuais. Tá legal? Então, assim, vamos começar essa série de mistura de filosofia, de política, até porque a gente está vivendo ali o apogeu da Idade Moderna das cidades italianas. A gente ainda não vai ter uma Itália unificada, mas a gente vai ter ali as cidades italianas que vão fazer aquele comércio das especiarias, né, do Oriente. Então, cidades italianas muito ricas que vão ser berço ali do renascimento cultural, né, berço de uma burguesia, do renascimento urbano. Então, a gente tem que sempre olhar o contexto para tentar entender o que esse filósofo vai estar escrevendo, porque ele vai estar escrevendo olhando a sua realidade. Né? Então, esse é o contexto, né, de uma Itália que ainda não existe, mas você tem Gênova, você tem Veneza, você tem outras cidades como Roma. Então, são cidades riquíssimas que vão estar, nesse momento, respirando cultura, respirando política, né, respirando arte, e Maquiavel vai estar inserindo nisso daí. Maquiavel vai ser um chanceler, que hoje como se fosse um embaixador, um ministro de relações exteriores, né? Ele vai ser chanceler de um rei, de um príncipe, lá de Gênova, e ele vai ser fiel a esse príncipe, e por acaso esse príncipe ele vai ser deposto, né? Normalmente as pessoas naquela época, nesse regime monárquico, regime de absolutismo monárquico, né, as pessoas são fiéis ao rei. Então, como o rei é deposto, ele continua no seu cargo político, né? Depois que esse rei volta, ele é considerado traidor, e aí é onde ele escreve sua grande obra, que é O Príncipe. Mas vamos ver isso com calma, porque ele tem alguns detalhes muito importantes, que inclusive 2019, questão do Enem, Maquiavel, tá legal? E vira e mexe cai. Ainda mais quando você tem algumas turbulências políticas, as ideias de Maquiavel sempre vêm à tona, né? Então, é um cara importante. Vamos ver aí as principais características, e quem tiver curiosidade de adquirir O Príncipe, é um livro bem pequenininho, bem baratinho, que vale a pena. É um livro bom de se ler. Tá legal? Vamos lá, vamos começar aí, compartilhar o material com vocês. Então,
como eu disse, a gente vai ver aqui as ideias de Maquiavel, tá? Não tem como a gente ver tudo de Maquiavel. Vamos ver realmente o que importa, assim, o que normalmente cai, tá? Dentro dessas ideias de Maquiavel, essas ideias maquiavélicas, como dizem, né? Então vamos lá, vamos acompanhar aí. Entendendo Maquiavel como um cientista político, desculpa, estou na modernidade já, como filósofo político, ele tem teorias sobre a lógica do poder. O que seria isso, professor? O que seria isso, professor? Na verdade, a lógica do poder, ele começa a fazer uma crítica até o que vinha então sendo escrito de política. E a gente começa lá com Platão, né, na questão da ética política, né, que a política ela tinha que ser obrigatoriamente ligada à ética, lembram disso? Se não lembram, voltam lá em Platão. A ética ela devia estar ligada exclusivamente com a política dependia dessa ética. Tá? Depois a gente tem aí uma Idade Média, onde essa política é totalmente misturada com religiosidade. Tá? Então, o Maquiavel ele vai criticar, né, essa estrutura. Ele é considerado o fundador do pensamento político moderno, o pensamento de hoje, né? Uma vez que desenvolveu sua filosofia política em quadro teórico, diferente do que tinha sido até então. Então, Maquiavel vai pregar a separação da política com a religião, vai pegar a separação da política, muitas das vezes com a ética, tá? Isso é muito contestado hoje em dia, mas ele pregava isso, tá legal? No pensamento antigo, a política estava relacionada com a ética e na Idade Média essa ideia permaneceu acrescida de valores cristãos. Então você tinha uma política ética, né, de que tinha que ser voltada para a ética obrigatoriamente, e na Idade Média principalmente aqueles valores do cristianismo, né? Para Maquiavel, política não devia ser misturada com religiosidade. Mais uma vez, é como a gente tem o Estado brasileiro hoje. Por mais que a nossa Constituição pregue uma política laica, né? uma Constituição laica, que não tem política, todas as religiões têm que ser respeitadas, a gente sabe que não é muito bem assim que funciona. Até hoje, a política ela é misturada com religiosidade, com grupos, né? Com bancadas religiosas, com bancadas com seus objetivos, que às vezes não são tão éticos assim. Né? Então, Maquiavel observou que havia uma distância entre o ideal de política e a realidade política. Uma coisa é você ter um ideal de política ético, né? Olha que lindo, né? O que Platão dizia, o que Aristóteles dizia, né? O que a Idade Média pregava, mas a gente sabia que não era daquele jeito que acontecia. Tá? A realidade política era muito diferente. Professor, você está dizendo que a gente teve governos que não eram eticamente corretos? Sim, Idade Média principalmente. Tá? Essa mistura de religião com política ocasionou muitos problemas. Tá? Mas você existia aquela lógica de que política tinha que estar ligado à ética. E nem sempre foi assim. E Maquiavel fala assim, cara, vocês estão viajando. Tá? É uma distância enorme aí do que se prega e o que está se praticando. Né? Então, o Maquiavel falava assim, cara, a gente tem que pregar a política real. Né? E aí, como eu disse, ele vai ter uma treta política ali, ele vai ser um chanceler, um cara muito inteligente, muito bem querido, né? E vai acabar tendo esse problema com um príncipe que é deposto, e depois esse príncipe volta, considera ele traidor. E aí, normalmente, a pena para traição é pena de morte, né? Mas ele era um cara muito bem querido, e inclusive tem interferência papal ali. Ele não é morto, ele é enviado para o exílio, mas muito triste mesmo. Ele escreve o livro O Príncipe, dizem que ele escreve esse livro em 5 dias, tá legal? Tanto era o ranço de Maquiavel com esse príncipe. Ele vai escrever esse livro em 5 dias,
E, na verdade, ele só vai ser publicado em 1532, se eu não me engano, tá? 5 anos depois da morte dele. Então, quem leu o livro dele falou, cara, você publicar isso, provavelmente você vai ser levado à morte, porque era um livro que mostrava todo um lado político, como se fosse conselhos para um príncipe. Né? E que príncipe era esse? Era o príncipe que prendeu ele. Né? Então, ele dava conselhos, mas ali era visto como uma coisa muito de vingança mesmo. Né? É como se ele estivesse dando conselho e falaram, cara, tu faz tudo errado, o que eu estou escrevendo aqui que é o correto. Então, assim, seguraram a onda e só foi postado mesmo, só foi publicado esse livro 5 anos depois da morte de Maquiavel e ficou para a história. Tá? É um livro que marca aí essa questão da filosofia política, tá legal? Ele escrevia sobre política tal como ela se dá mesmo, sem aquela questão de vislumbrar um comportamento ético ideal, né? E tentou mostrar uma política que acontecia de verdade e dava dicas ali para como um príncipe ser um bom governante, né? E é por isso que falam que esse livro é cabeceira de cama de todo político, né? Alguns termos a gente vai ver que não é ligado a Maquiavel, como os fins justificam os meios, mas bem que poderia ser. Né? Maquiavel nunca escreveu, mas bem que poderia ser. Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos analisar aqui agora esses dois conceitos chaves que, se caem nas provas de vestibular, é provável que caia pedindo esses termos, tá? Que são os princípios fundamentais de Maquiavel para um príncipe ter sucesso, tá? Então, para ele, esse conceito da virtude e da fortuna se apresenta na vida humana, tá? Esses conceitos se apresentam na nossa vida humana e cabe àquele que busca governar, que busca o governo, equilibrar esses dois, tá? Professor, o que é isso? O que é virtude? O que é fortuna? Virtude vem de virtude, tá? Para o português fica até bem fácil de a gente entender. Mas o que é virtude para o Maquiavel? Sempre pensando num governante, tá? Ele está dando conselhos para um governante, ele está dando conselhos políticos, tá? Então, virtude é uma virtude, é aquele que almeja a liderança, o poder, deve ter o quê? Virtudes, deve ter qualidades e atributos para reverter situações. Tá? Então, para o Maquiavel, todo governante tem que ter virtude, tem que ter qualidade, tem que ter liderança. Isso tem que ser nato dele. Se ele não tiver isso, ele não vai ter habilidade para quando houver um problema, para quando tiver alguma coisa. Ih, meu Deus. Para quando tiver alguma coisa, ele resolver. Né? Então, virtude é essa questão da virtude mesmo, tá? Para o cara ter atributos, né, qualidades para ser um bom governante. Tá? E a fortuna é fortuna na tradução. Mas não é fortuna. Ah, professor, o príncipe então tem que ter qualidades e tem que ter dinheiro. Não é isso. Tá? Essa fortuna não é dinheiro. É como se fosse o cara ter fortuna de sorte, né? Destino. Tá? Por que ele fala isso? Por que um governante tem que ter sorte? Porque o mundo ele está cheio de acasos, de caos, né? Que são características dessa vida humana. Tá? Então o príncipe tem que estar preparado para eventos inesperados. Então é aquilo, ele tem que ter a virtude, tem que ter qualidades para resolver problemas. Mas ele tem que contar também um pouco com a sorte de, pô, o cara entrou, tem qualidades, vem uma guerra de um local muito mais poderoso para invadir o dele, cara, mesmo que ele lute, ele vai acabar perdendo. Então, para o Maquiavel, o cara tem que ter essas duas virtude e fortuna, né? Essa virtude e essa fortuna equilibrados para resolver os problemas.
para governar de uma forma perfeita para o Maquiavel. Tá legal? Então vamos lá. E aí, galera, começam os termos, as teorias, né, que Maquiavel dá de conselho nesse livro dele, né? Então, um desses conselhos é a questão do amor e do temor, né? Professor, o que é isso? Não estou entendendo. O que isso tem a ver com o governo? Vamos lá. Aquele que deseja se manter no poder, isso é um conselho de Maquiavel, né? Aquele que deseja se manter no poder, deve buscar ser amado e temido pelo seu povo. Como tal fato é impossível, ele diz que para o cara que quer se manter no governo, ele tem que ser amado, mas não só amado, ele tem que ser temido também, tá? Ele diz que tal fato é completamente impossível de acontecer. O cara ser amado e temido ao mesmo tempo. Por quê? Ele fala que o amor, se o cara é só amado, né? O amor ele é mais individual. Esse é o termo do Maquiavel. O amor é mais individual. E aí, se vem alguém que oferece coisas melhores para esse indivíduo, ele passa a amar outro, tá? E ele fala que o temor ele é coletivo, tá legal? O temor é coletivo. E entre ser amado e ser temido, o príncipe sempre deve escolher ser temido. Tá legal? É claro que o ideal é um equilíbrio entre os dois, mas Maquiavel diz que é quase que impossível. Então, é importante o príncipe ser temido, mas não sendo o quê? Tirânico. Tá aqui, ó. Não sendo tirânico. Por quê? Se esse cara é tirânico, eu botei até aqui no final, essa tirania, essa maldade, essa violência pode se voltar contra ele. Então, ele tem que ser temido de uma forma, vamos dizer, respeitado, né? Como se fosse um respeito, né? Por esse líder, por esse príncipe, por esse governante, tá? Maquiavel vai dizer que os homens são altamente corruptíveis. Por isso que ele fala que só o amor não é legal, porque esse homem, o homem individual, ele é corruptível, né? Ou o príncipe equilibra amor e temor, ou, como eu disse, ele escolhe o temor. Então, isso já começa a polêmica, né? Isso, na verdade, todo mundo já sabia, mas tinha aquela raiz de ética, isso não pode. Maquiavel veio ali e falou a verdade, tá? Então, esse temor leva o respeito, segundo Maquiavel, tá? Agora, nunca tirano, nunca tirania, tá legal? Nunca ser tirano. Isso pode ser como pegadinha, porque você pensa, Maquiavel passava por cima da ética, Maquiavel tem pensamentos maquiavélicos, você fala, é um tirano. Não, ele não prega a tirania. Tá? Ele até prega como governo, né, a monarquia. Tá? Porque ele estava vivendo ali naquele momento, era o que ele achava que era correto. Tá? Mas nunca tirania. Tá legal? É um parênteses aí importante. Agora, como é que esse príncipe, como é que esse governante, como é que esse líder se mantém no poder para Maquiavel? Tá? Essa é uma questão que aí vem a questão ética muito forte, né? Que até hoje as pessoas debatem isso aí. Como é que o cara se mantém no poder? Né? Então ele fala que para o governante manter-se no poder, ele deve estar desvinculado dos limites do desvio moral e da religião. Professor, é sério isso? Então, o cara, para se manter no poder, ele tem que estar desvinculado dos limites do desvio moral? O cara não tem que ser moral? Por exemplo, como é que... Por exemplo, um governo está sendo ameaçado, né? Vamos imaginar um período ali de Maquiavel, né? Uma cidade ameaça invadir a outra militarmente, e aí você, para não ser pego de surpresa, você contra-ataca, você ataca primeiro, né? E aí, gente, uma guerra gera morte, uma invasão de uma cidade gera morte de criança, morte de gente inocente, morte de civil. Maquiavel fala, gente, me desculpe, mas
né, a gente tem que sair um pouco da moral para manter-se no poder, para não perder o poder. Né? Aí que entra a questão dos fins justificam os meios. Ele nunca escreveu isso, né? Mas essa questão de você se desviar da moral para fazer o que for preciso para se manter no poder é exatamente os fins justificam os meios. Tá? Então, se eu tiver que roubar, se eu tiver que matar, se eu tiver que assassinar para me manter no poder, é válido para o Maquiavel. É válido. Tá? Agora, lembre, nunca ser tirano. Tá? Maquiavel não pregava tirania. Era só uma necessidade. Se a necessidade se impõe, galera, passa por cima da ética, passa por cima da moral. Tá legal? Isso é incorreto hoje em dia. Né? Incorreto. Acontece? Acontece. Muito. Né? As pessoas falam que faz? Não. Os fins justificam o meio para o político, ele é feito, mas não é dito. Tá legal? Esse termo maquiavélico, por quê? Galera, ser desviado da ética e da moral é uma coisa ruim. Né? Então, quando alguém é mal ou alguém faz alguma coisa antiética, chamado de maquiavélico. Não sei se já ouviram falar nisso. Tá? Fazer o que for possível para se manter no poder. Então, galera, chegamos aqui à teoria dessa matéria, né? Maquiavel, ele é importantíssimo, tá legal? Eu já fiz aí o que é importante a gente saber de Maquiavel, o que mais cai, mas é claro, a gente pode buscar mais, sempre mais, tá? Mas o que normalmente é pedido está dentro disso aí, e vamos lá, vamos seguir o rumo da filosofia que a gente já está avançando, né? Então, daqui para frente a gente vai ver mais filósofos políticos, até porque o mundo que a gente está vivendo ali filosoficamente está se transformando. Né? A Idade Moderna já trouxe muitas transformações para esse homem, para esse pensamento desse homem, né? E politicamente esse mundo também está se transformando. Tá? A gente vai ter revoluções, a gente vai ter guerras, e isso também modifica o pensamento desses filósofos. Tá? Então, sempre lembrando, cada filósofo escreve dentro do momento que ele está vivendo. Então, a gente tem que entender principalmente essa realidade, não criticar. Né? Maquiavel era horroroso. Não, ele vivia naquele momento e ele foi importantíssimo para aquele momento. Tá legal? Espero que tenham gostado. Se não entenderam, tente voltar de novo. Copie aí os slides direitinho no caderno de vocês, que vai dar tudo certo. Grande abraço, fiquem com Deus.